Palavra do dia 18. Na carta aos Hebreus, no seu capítulo 6, nós encontramos nos versos 13 e 14 uma palavra da parte de Deus registrada nas Escrituras a respeito de Abraão. E o texto bíblico diz assim: Pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo e disse: Certamente te abençoarei e te multiplicarei. Quando nós olhamos isso, vemos que Deus tira Abraão do meio de um povo idólatra, de uma família idólatra que com certeza adorava muitos deuses, porque ele habitava Ur dos Caldeus, a região da Mesopotâmia, também a própria região de Babilônia, de Babel, de Nimrod. Nós vemos que Deus tira ele desse ambiente e, pela sua graça e soberana escolha, Deus o traz para andar consigo e decide fazer repousar sobre Abraão uma promessa de fazê-lo crescer e se multiplicar. Ora, quando nós olhamos para a Bíblia e todas as formas como Deus tratou com esse homem, a maneira como Deus revelou seu plano eterno, nós vamos caminhando pelas Escrituras e chegamos lá em Gálatas capítulo 3, verso 29, que diz: E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Em outras palavras, eu e você, nós que já nascemos de novo num encontro pessoal e poderoso com o Senhor Jesus e pelo sangue dele derramado na cruz, fomos purificados, perdoados, justificados. Somos agora participantes das mesmas promessas que Deus fez a Abraão e somos herdeiros de tudo aquilo que Deus deu a ele e à sua linhagem. Em Romanos capítulo 11 diz que nós somos enxertados ali e agora somos participantes de todo aquele processo de bênção e de palavras de bênção que estavam repousando sobre aquele homem. Uma pergunta que cabe dentro desse contexto, desse propósito de Deus, está naquilo que a palavra de Deus registra lá em Lucas capítulo 9, quando há a primeira multiplicação de pães e peixes. Quando Jesus está falando a uma multidão, e chega o cair da tarde e Jesus então diz aos seus discípulos que providenciem aquilo que era necessário para que a multidão pudesse comer. No entanto, os discípulos ficam perplexos com essa proposta de Jesus, porque eles sabiam que o que eles tinham era muito escasso. A resposta foi: não temos mais que 5 pães e 2 peixes. Salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo esse povo. Ora, se pensar em 5.000 homens, fora as mulheres e crianças, nós podemos estimar ali muito mais do que 10.000 pessoas. E naquele momento, certamente, Jesus dá essa ordem, sabendo o que deveria fazer, mas não os seus discípulos, que devem ter imaginado então quanto dispendioso seria isso, quanto dinheiro precisariam, como seria o transporte de tanto pão, ou como eles conseguiriam todos os ingredientes e o lugar para assar esses pães para alimentar tanta gente e o tempo que isso despenderia. No entanto, Jesus já tinha no seu coração o plano certo. Ele sabia exatamente o que ele queria alcançar. Por isso, Jesus, seguindo a direção do Pai, do mesmo Deus de Abraão, ele se dispõe a abençoar aquela multidão, fazendo multiplicar aqueles pães e aqueles peixes. Pequeno alimento, mas que seria a resposta à necessidade de uma multidão muito grande. Então Jesus estabelece que eles se assentem, que eles estejam dispostos em grupos e assim, a partir dos seus discípulos, eles levam todo aquele conteúdo de alimentação para toda aquela multidão. E o texto nos diz que todos comeram, eles se fartaram e dos pedaços que ainda sobejaram foram recolhidos 12 cestos. Jesus, ele
tinha uma estratégia. Ele sabia que havia uma multidão e ele traçou um plano e chegou a esse alvo porque ele se dispôs a seguir naquela direção, porque o Filho não faz nada que não veja o Pai fazer. Ora, se Jesus, o Filho, não faz nada que não veja o Pai, Deus, fazer, então entendemos nesse momento que Jesus segue um plano traçado pelo Pai. E quando nós olhamos para todo o processo de criação, de estabelecer o universo, a criação do homem, tudo aquilo que está descrito em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, então nós vemos perfeitamente uma ordem que Deus segue e um plano estrategicamente traçado e que seguimos esse plano a partir de Gênesis e chegamos ao Apocalipse, percebendo claramente que Deus tem planos, Deus estabelece alvos e Deus faz cumprir os seus propósitos. Alguém já disse que o alvo molda o plano estabelece a ação faz alcançar o resultado e é o resultado que mostra o sucesso da empreitada. Então, quando vemos Deus criar todas as coisas, Ele tem um alvo perfeito a ser alcançado e o sucesso do seu plano é que Deus está traçando os seus planos, os seus passos. Deus estabeleceu na eternidade como Ele procederia para chegar naquele alvo. Assim foi Jesus na multiplicação dos pães e peixes. Ele queria a multidão alimentada e Ele então traçou os passos para chegar naquele alvo. Assim também somos nós. Assim é a sua vida. Se você deseja alcançar alvos que sejam grandes, se você deseja alcançar alvos que sejam sucesso, se você deseja ver sonhos realizados, se você deseja aquelas coisas que você tem acalentado no seu coração sendo realmente estabelecidas, cumpridas e vividas, então comece estabelecendo alvos, mas não se esqueça, estabeleça os passos para chegar até lá. Mas tudo isso regado à oração. A oração fará diferença em todo esse processo.